a senhora Maria Lucinda Bento, a mãe negra da cidade doçura. Fisicamente era baixa, negra, robusta, mãezona, acolhia a cidade, acolhia todo mundo, na verdade. A Lucinda não... Fisicamente, na verdade, o físico da Lucinda não tem nem como explicar, mas o coração dela era muito maior que o físico. As unhas pintadinhas, como sempre, a roupa africana, como sempre. Nunca escondeu a origem dela, sempre gostou e é o correto. Eu sempre cruzava com a Lucinda, apesar de não conhecê-la, na esquina. Sempre vi ela com aquele vestidinho verde, que isso me lembra muito, assim, solto, né? Com uma bolsinha meio marrom, assim. Faz muito tempo isso. E às vezes eu cruzava com ela na esquina. E olhava para aquela mulher, porque aquela mulher, ela lembrava muito as mulheres da minha família, ou as mulheres negras que eu tenho, que eu conheço e conhecia, né? Então isso me chamava muita atenção. Acho que foi tipo final da manhã, assim, bati lá, eu com a Luciana, e ela saiu. Veio lá do fundo, no meio daquelas plantas, aquela plantação que ela tinha, né? A primeira vez que eu entendi que ela era uma mãe foi no final da vida dela no hospital, quando me perguntaram quem eu era. E aí eu fiquei pensando quem eu era, né? Se ela era minha amiga de infância. E aí foi quando eu disse, ela é minha mãe de criação. Então é aí que caiu a ficha de tudo que ela me ensinou e de tudo que eu sou por conta da maternagem da Lucinda. Eu, com 15, 18 anos, ainda brincava. A vida inteira fui babá. Comecei a trabalhar de babá com 9 anos. E a vida inteira só lidei com criança, então ainda não cresci bem. E alguma bagunça que você lembra? Bom, minha bagunça eu fazia direto, mas não posso contar, né? Senão as crianças vão aprender. A minha lembrança mais antiga da Lucinda foi em São Paulo, quando ela foi trabalhar na casa da minha avó. Nossos pais e avós sentavam na calçada e a gente ficava brincando na rua. Era muito gostoso. E a gente brincava de roda. Cirandinha, tinha se essa rua fosse minha. Sabe, essas cantigas que cantam até hoje. Em 1984, se eu não me engano, em outubro de 1984, e estava tendo a preparação do Andor de Nossa Senhora Aparecida na igreja Nossa Senhora Aparecida. E a Lucinda lá contemplando o Andor de Nossa Senhora Aparecida e veio, né, até nós assim recepcionar, como estava eu e minha família. Eu tinha 10 para 11 anos de idade e foi onde ela mesmo, né, estando ali, veio explicar o que estava acontecendo, que pra gente não era tão habitual, né. Uma vez que a gente morava lá em Diadema, tinha só as procissões curtas ali perto da igreja, que era bem diferente daqui. Minha bisavó faleceu com 100 anos, mas aí a gente não tem registro, mas ela tinha mais de 100 anos. A dona Dita, uma mulher muito guerreira, que criou 5 filhos. Então a gente carrega essa questão do que foram nos tirados, né? De quando fomos trazidos de África. Então eu falo que a minha família, ela é dominada pelas mulheres. E quando eu olho para a Lucinda, eu vejo muito dessas mulheres na Lucinda também, porque foram mulheres que criaram os seus filhos e filhas através do trabalho doméstico. Hoje se fala secretária do lar, mas eu cresci ouvindo dizer lavadeiras e eu ouvi dizendo empregada doméstica. Em 1984, a minha mãe e a minha família se mudaram para Américo Brasiliense
E o combinado com a Lucinda era ficar aqui 2 meses. Então a Lucinda veio para Américo para ficar 2 meses para ajudar a gente na mudança. E depois ela voltaria para São Paulo. E aos poucos ela foi se apaixonando pela cidade e os 2 meses viraram 4 anos, 3 anos, 30 anos. Eu comecei a frequentar a casa da Lucinda, tinha 12 anos de idade. E como eu andava muito pra rua fazendo arte, ela me convidou para ser jardineiro dela. Nas mãos dessa senhora, o destino de muita gente foi modificado. Dona Lucinda ensina a arte de tear desde 95. Para os alunos, o primeiro passo é cardar a lã, técnica de desfiar o produto in natura que chega da fazenda. Depois, pequenos novelos se transformam em fios. Coloridos ou naturais, aos poucos eles viram tapetes de vários tipos. Tapete dos 12, 13 até os 16 com ela. Que até na adolescência, né? Eu gostava muito, porque na época era uma renda que eu tinha para minha família e então eu dividia junto com a minha mãe na época. A minha lembrança mais antiga da Lucinda foi quando eu cheguei em Américo e, assim, eu tenho 4 filhos, né? Que eu criei sozinha praticamente, separei, eram todos pequenininhos. E eu me senti um pouco perdida, sabe? Sabe quando você chega, né, na cidade, fala, o que eu vou fazer agora? Aí, de repente, um dia passando, tinha estação, né, na estação, eu vi a Lucinda. E a gente começou a conversar, né, tudo. E eu vi que tinha uns quadros, que tinha, sabe, que tinha algo ali, eu tive curiosidade. Eu fui, né, subi, entrei, ela não pode entrar, ela muito aberta, sabe? Porque a Lucinda, ela era uma pessoa muito acessível, muito aberta. Eu falei pra ela, nossa, eu gosto de escrever, só que eu sou um pouco perdida, sabe? Eu não sei se eu tô indo assim no caminho certo. E eu não estudei bastante, né? A gente vem do interior, tudo, não tem aquela escolaridade toda. E aí ela falou assim, olha, lá na biblioteca tem a Silvia, minha amiga. E se você quiser, eu peço a Silvia para te incluir. E aí toda vez que tinha alguma coisa lá, espaço literário, né? Acho que é isso. A Silvia mandava, sabe, o convite para mim. E eu participava todas as vezes. Em 95, a Lucinda se aposentou. Então, até 95, ela trabalhava na fazenda e ela era o braço direito da minha avó na criação de carneiros. Começaram a ver um jeito de aproveitar a lã que sobrava dos carneiros. E aí elas começaram a fazer edredom, aí depois crochê, usando fio de carneiro, até que chegaram no tapete. Mas eu tenho uma experiência, assim, de entrar no ateliê. A primeira vez que eu entrei no ateliê, que eu fiquei, assim, surpreso com tanto de coisa, de objetos. Eu acho que desde lá, assim, já tinha isso dentro de mim, de me interessar pelo mundo das coisas, né? Perguntava tudo, qual que era a função de cada coisa ali dentro. E por trás de cada objeto sempre uma história, né? Ela era uma ótima contadora de história. A história do Blackout, então, iniciou lá e a gente dançou mais ou menos 2 anos lá na casa da Lucinda, né? No espaço. Aí quando ela foi pra estação, e na época da estação, aí ela levou a gente e a gente começou a dividir o espaço com ela. E a gente andou bastante. A Lucinda acompanhava nós, gostava, né, de viajar com a gente. Blackout, a Lucinda era a madrinha e a mãe. Se você pegar qualquer dançarina e falar da Lucinda, todos têm um carinho enorme por ela. Eu nunca vi a Lucinda ter problema com ninguém. Todo mundo respeitava ela como uma mãe. Mãe, avó, matriarca, no caso. E aí, quando a minha avó morreu, o meu avô, de certa forma, fez uma homenagem, né,
para a história da minha avó. E ele e a Lucinda resolveram chamar a oficina de Oficina Sinhá Prado, que é o nome da mãe da minha avó. E na hora que ela estava assim, né, fazendo todas as suas pesquisas com artesanato e que ela tinha um reconhecimento, que ela foi para Itália, que ela fez 200 exposições, tantas vezes no Revelando São Paulo, que era a menina dos olhos para ela. Revelando São Paulo é um festival maravilhoso que tem aqui no estado de São Paulo. Lucinda era uma figura lá que, quando ela chegava, ela conhecia todo mundo. As emissoras já vinham procurar a Lucinda, o trabalho da Lucinda, porque ela já remetia alegria, ela tinha um trabalho maravilhoso, ela já era famosa, então é um momento onde encontra toda a parte dos artesanatos, dos artesãos, a parte da música tradicional, a parte da culinária, né, cultural, e foram 2 décadas, né, desse trabalho dela levando o nome do nosso município para o Revelando São Paulo. Fazem 19 anos que eu participo do Revelando São Paulo. É uma aprendizagem. Eu estou com 74 anos, vivo aprendendo aqui. Cada ano eu aprendo uma coisa. Olha, o meu trabalho é o seguinte, trabalho com lã de carneiro. O meu artesanato foi considerado 100% artesanal, porque ele é feito eu fazia desde a criação do carneiro. Criava carneiro, a gente fazia tosquia, eu lavava lã, fazia lã, tingia. O pessoal acha que a cultura, eles não dão muito valor à cultura porque não tem retorno, né? Eles acham que não tem retorno, mas eles não pensam que quem tem cultura não depreda nada, nem picha nada, nem destrói nada, sabe? Porque a cultura é a base. Então começa lá na praça, que ela defendia tanto, né? A praça conhecida como Praça do Coreto. E depois ela consegue ocupar de maneira muito legítima, assim, eu acho que foi um ganho para a cidade até aquele momento, fazer a ocupação na estação. E essa questão dela, artista, ela aflorou mais ainda, né, o que ela desejava. Então ela foi convidada para expor, né, essa questão das ideias dela, né, da criatividade dela, do desejo dela. Então foi muito bacana. Fez as exposições em São Paulo, depois foi convidada para vir para Araraquara, né? Ela expôs aqui também em Américo. E o desejo dela, né, era montar um museu na casa dela, né, de ver a estação aqui da nossa cidade, a estação férrea revitalizada. Então ela tinha o desejo, né, de ver a feira livre, né, o espaço que a gente tem hoje, que é um espaço de eventos, de ver revitalizado. E ela conseguiu, né? Ela falava assim: Aninha, eu não quero que você fique numa zona de conforto, eu quero que você crie, que você faça, que você dê oportunidade. Nós recebemos os africanos aqui na cidade, né? Foi uma parceria com as oficinas culturais do estado de São Paulo. Então nós tivemos um evento aqui com os africanos. Ela amou, fez amizade, bateu papo, tirou foto, dançou. Os africanos adoraram ela, né? Então a gente passou bons momentos, né? E a gente organizou um momento da Lucinda com as crianças no pátio, porque ali eu acho que é o nosso aquilombamento, né? Então, e ela muito disposta, não estava cansada, todo momento. Aí as crianças: nossa tia, mas você mora aqui no meu bairro, ai, eu já te vi, eu já passei na frente da sua casa. Então foi muito bacana ver essa interação das crianças. Ai, você parece a minha tia, você parece a minha avó. Então teve esse momento também, né, com as crianças de pura interação, porque teve professoras que se sentiu tão sensibilizada, viu tanto a empolgação das crianças, que virou texto. A Lucinda era a cara de Américo. A estação do trem, por exemplo, que teve ali uma movimentação muito grande graças a ela, né? Acolher as pessoas, os artistas,
né? Ela fez muito, ela deixou muitas marcas na cidade de Américo Brasilense. Ela fez muito aqui na cidade, nessa parte assim, de acolher os artistas que não sabiam que era arte, né? Como de repente, já era um adulto. Não tinha problema. Para ela não tinha esse negócio de idade. Podia ser uma criança, um jovem, um idoso. Com ela não tinha. Ela conseguia lidar com todas as faixas etárias. Eu costumo até falar que ela era digamos, uma pessoa nata, assim, ela vinha do coração. Porque ela fez faculdade. Não, o curso dela era perfeitamente a vida. Ela colocava aquilo de uma forma muito gentil, e é onde passou Américo. Tem muita coisa que a gente olha e não tem como a gente não lembrar da Lucinda. Então era uma mãezona para a cidade, né? Eu escrevi um monte de coisa para dizer aqui, mas depois eu desisti porque eu sabia que eu ia ler errado, então eu resolvi falar. Essa homenagem que eu estou recebendo, ela não é só minha, é de todos vocês que estão aqui, que me receberam bem em Américo. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui e os que estão ausentes, que por algum motivo não puderam vir. Agradeço de coração. Amo Américo, é como se eu tivesse nascido aqui, porque eu adotei Américo como minha segunda cidade, porque eu já tive várias cidades, mas essa aqui me conquistou. E pretendo continuar fazendo, na medida do possível, como eu consigo fazer, o que eu sempre fiz, que é estar ao lado da cultura. A cultura, eu acho que é a coisa mais importante para uma sociedade. Porque a pessoa que tem cultura, ele consegue viver bem no mundo. Porque sem a cultura não existe. Não existe, gente. A escola é importante? É, mas tem que caminhar com a cultura junto. Porque a cultura não tem os depredadores, não tem nada, ele só tem... Então a cultura precisa ter mais apoio para que forme mais jovens, com mais autoestima, e que transmita para os seus filhos o que eles vão aprender, para que os filhos sejam mais cultos no futuro. Isso é o meu desejo, de continuar fazendo isso, e agradeço a cada um de vocês a chance de eu poder fazer isso em América. É pena que os nossos antepassados não possam ver que mesmo em ocultos preconceitos, livres podemos ser. Porque havia e há uma necessidade dessa luta, né? De uma igualdade, porque no fundo, lá dentro, como disse a frase do meu poema, que existe aquele oculto preconceito, né? Que de repente você não fala, mas você sente. Eu acho que ela lutou bastante, entendeu? E agora a luta é nossa. A gente que tem que continuar a luta dela, o sonho dela em relação aos negros. Eu penso que todo artista negro, quer queira ele ou não, por meio da obra dele, já existe um ativismo, né? Se a gente pensar que boa parte da produção intelectual e artística no Brasil é branca, né? E de referências eurocêntricas, eu acho que ter tido a possibilidade de conhecer uma mulher com a trajetória dela e que conseguiu desenvolver o trabalho dela, né? Produzir essa obra em mais do que isso, né? Passar para outras pessoas os seus conhecimentos, que eu acho que é onde entra também a Lucinda enquanto educadora, né? Isso é muito grandioso. O que ficou da Lucinda?
pra mim hoje é que eu levo ela pros espaços que eu estou. Que todo dia, toda vez que eu encontro com alguém de Américo, com alguma autoridade, com alguém que trabalha na cultura, com alguém que trabalha com educação e que o tema é cultura negra, história e cultura negra, eu falo, Américo tem que falar sobre Lucinda. Américo tem que contar sobre a Lucinda. Eu disse a ela assim que, Lucinda, a sua história, ela precisa ser contada, ela precisa ser divulgada. Aí ela, com aquela calma toda, aquele 1,5 m, virou pra mim e disse: ela vai ser contada por você, ela vai ser escrita por você. Aí eu falei: isso é muita responsabilidade pra mim, não, você vai fazer isso. Ainda brinquei com ela, né? E essa foi a nossa última conversa.